Olá, esse é o nosso curso básico de comercial. Vamos começar dando uma visão geral, né, de todo o processo comercial, como são os planos, como são os contratos, tá? Antes de começar, é necessário ler o manual 1, onde vai ter a visão geral dos planos, ler os prospectos comerciais de cada plano, tá? Acessar o site e estudar a descrição de cada plano e também ler o script comercial que fica na recepção, script comercial de atendimento telefônico. Esses são os materiais básicos de comercial e eles se encontram também no arquivo desse próprio curso. Tá? Então vamos lá. Bem, primeiro assim, como se organizam os nossos serviços? Lembrando, né, que somos uma empresa prestadora de serviço, né? Então, quais são os grupos de serviço? Basicamente, nós temos três grupos de serviço. O primeiro deles, que nós chamamos de planos de espaços. Quais os tipos de espaço que nós temos para comercializar? Nós temos salas privativas, que são salas alugadas para apenas uma empresa, onde essa empresa ela pode se instalar e arrumar a sala como ela quiser. Esse é o modelo mais próximo de uma locação de espaço, né? de um aluguel tradicional. Lembrando sempre que sempre vai ser uma sala privativa, mas dentro de um espaço muito maior, que é um espaço compartilhado. Né? E nós temos também um outro tipo de plano de espaço, que é o espaço compartilhado, que são grandes salas onde as pessoas de diferentes empresas trabalham juntas. Então, são grandes mesas, né? E essas mesas, ora tem pessoas de uma empresa, ora tem pessoas de outra. Depois nós temos um outro grupo de serviço que nós chamamos de serviços complementares, quer dizer, são serviços de apoio às empresas, né? São serviços que complementam muitas vezes esses planos de espaço. Não necessariamente precisa contratar um plano de espaço para poder contratar um serviço complementar. Alguns serviços complementares, eles são individuais. Eles podem ser contratados independente da pessoa usar uma sala ou ter um posto de trabalho dentro da unidade. Então, quais são eles? Depois nós vamos falar um a um nas outras aulas, explicando os detalhes de cada um desses planos e serviços, tá? Mas agora, só para dar um overview, são salas de reunião, que são alugadas por hora, né? Planos coaching para 24 e 40 horas. Plano coaching, na verdade, é um aluguel de sala de reunião, onde nós fazemos pacotes de 24 e 40 horas. Eles são muito usados para professores, para profissionais que dão consultoria, treinamento, coaching, e que não pode pagar ou ficaria muito caro se alugasse horas avulsas de sala de reunião. Então nós fazemos um pacote, damos um desconto bem legal por esse pacote e eles contratam o que a gente chama de plano coaching. Temos aqui o membro.urbano, que é o antigo endereço comercial. Nós vamos começar, na verdade, a explicar os planos e serviços por esse membro.urbano. Membro.urbano, nós damos o endereço comercial e damos uma série de outros benefícios, algumas horinhas de sala de reunião, software para ele ajudar a gerenciar o negócio dele, enfim. E a maioria dos outros planos inclui membro.urbano. Então, por exemplo, se a pessoa aluga uma sala privativa, ela passa a ser um membro.urbano. Tá? Isso
Vocês vão entender um pouco melhor mais para frente, mas é o que muitos outros coworks e nós mesmos antes é, vendíamos como apenas endereço comercial. Tá? E nós temos endereço fiscal, tá? Aqui vocês vão ver 4 tipos de endereço fiscal. Na verdade, são 2 grandes grupos. Um tipo é o endereço fiscal para CNPJ apenas, tá? Vocês vão ver esses dois aqui primeiro. E outro grupo é endereço fiscal para CNPJ e inscrição estadual. Tá? A diferença é que então, assim, dentro do endereço fiscal para CNPJ, nós temos um que é apenas o endereço fiscal e outro que inclui o atendimento telefônico, o Virtual Office, que é esse daqui, que é o endereço fiscal CNPJ completo. Assim também, endereço fiscal e inscrição estadual. A gente tem um básico, né? E outro que inclui também o Virtual Office, que é esse completo aqui. Tá? O primeiro grupo, que é o endereço fiscal para CNPJ apenas, ele só permite abrir uma empresa na prefeitura da cidade, no caso na cidade de São Paulo. O endereço fiscal para CNPJ e inscrição estadual, ele permite não só abrir a empresa na prefeitura, né, que é o CNPJ, mas também na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Isso é muito usado para comercializar produto, enfim, para geralmente empresas que fabricam alguma coisa ou que comercializam alguma coisa, tipo uma loja, um e-commerce, enfim, eles precisam da inscrição estadual. Daí nós temos um outro serviço que são as linhas de telefone, VoIP, né? Na verdade, a linha de telefone ela está inclusa dentro do nosso serviço de escritório virtual, que é o atendimento telefônico, enfim, né? Mas se uma pessoa ela tem uma sala privativa ou ela aluga ela tem um plano de espaço compartilhado, quer dizer, ela usa o, algum espaço na ponto urbano, ela pode contratar apenas uma linha de telefone, sem o serviço de atendimento dessa linha agregado, que é o que caracteriza o escritório virtual. Tá? Enfim, então, o escritório virtual, né, ou Virtual Office, esse serviço nós fornecemos uma linha de telefone, tá? E além dessa linha de telefone, nós fazemos o atendimento, a nossa recepção faz o atendimento dessa linha, serviço de recado, enfim. Então, ela é uma linha de telefone com atendimento personalizado em nome da empresa. E além disso, a gente ainda tem aqui alguns, né, tem 2 outros servicinhos que são bem de apoio à empresa mesmo, que são os serviços básicos, que são impressões e scanner. Então nós fazemos impressões, cobramos um valor, né, por cada folha impressa, fazemos scanner e tem os serviços de bombonier. Serviço de bombonier são alguns produtos que são vendidos no café. Algumas unidades têm, outras não. Nós damos café, água, enfim, isso tudo sem nenhum custo para os clientes que usam o espaço. Mas às vezes eles querem um café especial ou algum salgado, alguma coisa para fornecer para os clientes deles, né? Um refrigerante, enfim. Então, nesse caso, nós vendemos isso num serviço que a gente chama de bombonier. Tá? E estamos instalando, né? Estamos começando a instalar um outro grupo de serviços que nós chamamos de marketplace. Marketplace, na verdade, nós estamos fazendo convênios com empresas terceirizadas de gráficas, motoboy, estacionamento, lavanderia, podemos fazer até com planos de saúde, enfim. São empresas terceirizadas que nós entramos em contato com elas, negociamos um desconto, uma condição de contratação especial e nós
ofertamos esses produtos via o nosso site, o nosso e-commerce para os clientes. Então, um, um cliente que ele é membro Ponto Urbano, ele tem acesso a uma área do site onde ele pode contratar uma impressão impressão de cartão de visita, por exemplo, ou se ele for um arquiteto, ele pode contratar é, plotagens de plantas por um custo muito mais baixo que ele encontraria sem ser membro Ponto Urbano. Tá? Isso aqui é algo que estamos iniciando. Tá? É, nós temos uma previsão de que isso ganhe uma certa força nos próximos anos. Bem, de forma geral, os planos de espaço eles correspondem a 70% do faturamento da empresa. Hoje, os serviços complementares eles correspondem a 30% do faturamento da empresa. Então, quer dizer, nosso foco principal é venda de planos de espaço, tá? Que são o nosso maior tem o maior peso no nosso comercial. Tá? Bem, como são comercializados esses planos? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os nossos contratos são sempre pré-pagos, quer dizer, o cliente, ele paga antes pelo serviço que ele vai usar depois. Então, se ele contrata uma sala privativa, ele paga primeiro para o mês que ele vai usar depois. Nesse ponto é diferente do aluguel. O aluguel, o cliente ele usa todo mês e no final do mês ele paga o aluguel. Conosco não, é o contrário. Por conta disso, nós podemos nos permitir a não precisar de fiador, enfim. Então, por outro lado, a gente precisa que seja pré-pago. Os contratos, eles, no geral, eles podem ser de 5 tipos, tá? Ele pode ser um contrato diário, quer dizer, o cliente paga para usar um dia, usou, acabou, né? Ele pode contratar um serviço para usar por um mês, tá? Um contrato mensal, 3 meses, 6 meses, né? Ou anual. Tá? É claro que, de acordo com um período maior de contrato, ele vai ter um desconto maior. Tá? Então, os contratos diários e mensais não tem desconto. Tá? Ele contrata, pagou, usou, então não tem desconto. Se ele se vincula conosco por 3 meses, um contrato trimestral, ele vai ter 3% de desconto, tá? Em cima do valor do mensal. Se ele se vincula por 6 meses, quer dizer, ele faz um contrato semestral, ele vai ter mais 4,5% de desconto, né? Então aqui dá 7,5%. E se ele se vincula por um contrato anual, ele vai ter mais 9% de desconto. Então quer dizer, dos primeiros contratos, né, de um contrato mensal, onde ele não se vincula, quer dizer, ele paga por um mês e usa esse mês, para um contrato anual, onde ele assina um contrato, onde ele fica vinculado por 12 meses, ele acaba tendo 16,5% de desconto ao mês. Né? Então, no final de contrato de 12 meses, né, isso dá um valor considerável. Por conta disso, né, claro, nós estamos dando descontos aqui, né, para ele ficar vinculado por 3 meses, 6 meses, um ano. Claro que se ele cancela o plano antes, né, desse período, como ele teve desconto, ele vai ter que pagar uma multa. Tá? Então, como são as multas de cancelamento? Primeiro, elas serão sempre proporcionais ao tempo que está faltando. Tá? Então, se ele já usou um período do contrato dele e teve que cancelar,
esse período que ele usou vai ser abatido da multa que ele paga. Então vamos lá. O contrato mais simples, se a pessoa vem e quer usar uma sala privativa por um dia, né? Ele vai chegar na recepção, vai pagar esse um dia, vai usar. Claro que não vai ter nenhuma multa de cancelamento, porque lembrando que é pré-pago. Se ele contrata por um mês, também. A diferença é que em vez de pagar um dia, ele vai pagar o valor de um mês, né? Mas ele paga antes, usa esse mês. Então também ele não teve nenhum desconto, ele não vai ter nenhuma multa, tá? Se ele faz um contrato trimestral, né? Então ele vai pagar o primeiro mês e ele vai se vincular por mais 3 meses. Não é que ele paga todos os 3 meses logo à vista. Não é isso. Ele paga um mês, só que ele se vincula por mais 2. Enfim, ele paga o mês, usa esse mês, acabou o mês, ele vai receber um outro boleto, vai pagar o segundo mês, usa o segundo mês, terminou esse segundo mês, recebe um outro boleto, paga o terceiro mês, né? E aí acaba o contrato dele. Se ele encerrar antes disso, ele vai pagar até um mês de multa proporcional. Tá? Assim também, o contrato semestral, né, ele vai ter ali 4,5%, né, quer dizer, 4,5% mais 3%, né, 7,5% de desconto em cada mês, e ele vai se vincular por 3 meses. Se ele cancelar antes, ele vai ter uma multa de até 2 meses. O contrato anual, né, ele vai ter o desconto mais alto, ele vai ter 16,5% por mês de desconto, e se ele encerrar antes, ele vai pagar até 3 meses de multa, né, de cancelamento. Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Imagina o seguinte, tá? Vamos dizer que um cliente contrate um plano que custa R$ 1.000 por mês, tá? Com contrato semestral. A vigência do contrato então é semestral, ele ganhou 7,5% de desconto e ele vai ter uma multa de até 2 meses. Então, o valor máximo da multa, né? O plano dele custa 1.000, o valor máximo da multa é 1.000 vezes 2, né? R$ 2.000. Lembrando sempre que ele tem de 7 a 15 dias de teste grátis. Eu falo de 7 a 15 dias porque o padrão é 7. Mas se o comercial precisar negociar 15 dias para fechar um contrato, ele vai dar 15 dias, né? Vai editar isso no plano, vai ter que deixar isso descrito no contrato, que são 15 dias, e o cliente passa a ter 15 dias grátis. Então, ele usa o teste grátis. Durante esse período ele pode cancelar, ele não vai receber nenhuma multa. Tá? Vamos dizer que passou os 7 dias que ele tinha por padrão de teste grátis, ele cancelou no 8º dia. Quer dizer, por padrão, ele vai pagar a multa cheia. Ele vai pagar R$ 2.000 de multa. Enfim, vai ser um péssimo negócio para ele. Tá? Vamos dizer uma outra situação que ele cancele no final do 3º mês. Quer dizer, é um plano de 6 meses, ele usou 3 meses, quer dizer, ele usou a metade do plano. A multa, ele não vai pagar a multa cheia, a multa de 2.000. Ele vai pagar metade do valor da multa, porque ele já usou metade do plano. Então, ele vai pagar apenas R$ 1.000. Vamos dizer que ele cancele só lá no final do 5º mês, quer dizer, ele contratou 6 meses, ele usou 5 meses, só não vai usar o 5º mês. Quer dizer, ele vai pagar 1/6 da multa, ele vai pagar R$ 333, que é o proporcional apenas a um mês. Entenderam? Então, assim, a multa, ela existe. Por que ela existe? Ela existe porque é dado desconto. Então, se ele contrata um ano, por exemplo, ele tem 16,5% de desconto ao mês. É um desconto bem alto. Então, por conta disso,
Como nós demos o desconto, haverá uma multa se ele cancelar antes. Só que essa multa sempre, né, ela vai ser proporcional ao período que ainda está faltando usar. Bem, num plano de espaço é muito fácil a gente entender como funciona, né, essas multas de cancelamento e os contratos mínimos. Mas isso também se aplica para um grupo de serviço complementar, que é o de endereço fiscal, né, com CNPJ e CNPJ mais inscrição estadual. Tá? Os outros serviços complementares, como sala de reunião por hora, plano coaching, membro ponto urbano, mesmo uma linha de telefone, um escritório virtual, não tem contrato mínimo. O cliente ele pode cancelar sem pagar nenhuma multa. Ele precisa apenas avisar com 15 dias de antecedência. Então, quer dizer, vamos dizer que ele avise, ele tem um plano coaching e ele avise no dia 10 que ele não quer mais esse plano. De qualquer forma, vai ser cobrado dele, vai ser considerado até o dia 25, porque ele tem que avisar com 15 dias de antecedência. Tá? Agora, os serviços de endereço fiscal, eles têm, não só tem multa, como nós não fazemos contratos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. O contrato mínimo é de 1 ano. Por quê? Esses serviços eles são usados para uma abertura de empresa no nosso endereço ou para transferir uma empresa para o nosso endereço. Então existe uma série de burocracia, tanto na prefeitura, né, quanto na Secretaria da Fazenda do Estado, para se fazer esse processo. Então, para abrir uma empresa na Prefeitura de São Paulo, hoje ainda leva 3 meses para se transferir uma empresa. Para se encerrar uma empresa, também leva em torno de 2 a 3 meses. Quer dizer, se você leva de 2 a 3 meses para abrir, mas de 2 a 3 meses para fechar, não faz sentido a gente comercializar isso num contrato de 3 meses, 6 meses. Então, o contrato mínimo é de 1 ano, tá? Ele é autorrenovável, quer dizer, terminou 1 ano, ele se renova automaticamente e se precisar encerrar antes, vai ter uma multa de 3 meses, que é a multa padrão de contratos anuais. Tá? Bem, outra coisa que nós temos que verificar aqui com relação à contratação, as taxas. Quais são as taxas que a empresa cobra para se contratar? Existe uma taxa de adesão, tá? Que é uma taxa cobrada para planos de espaço. Então, lembrando, plano de espaço são os planos de espaço privativo e compartilhado. Ela não é cobrada para planos complementares. Então, ela não é cobrada para coaching, para endereço fiscal, para virtual office, tá? É uma taxa de adesão. Ela é paga na primeira parcela e o comercial ele pode, em último caso, negociar, abrir mão dessa taxa para trazer o cliente para dentro da empresa. Tá? Existe uma taxa de renovação anual. Então, após 1 ano, é cobrado de novo uma taxa de adesão. Essa taxa de renovação ela é cobrada tanto para planos de espaço quanto para planos complementares. Tá? Então, ela é paga após 1 ano e também ela pode ser negociada. Tá? Então, um cliente está conosco há 1 ano, está encerrando o contrato dele, ele vira e bate o pé, né, que não quer pagar essa taxa, a gente pode abrir mão, tá? Embora não seja o ideal. Tá? E tem uma outra taxa nós chamamos de taxa de instalação de PABX. Tá? É uma taxa muito específica que ela diz respeito a instalar uma linha de telefone dentro de um aparelho de telefone, tá?
que nós cedemos em regime de comodato para o cliente usar dentro da nossa unidade. O que é isso? Quando o cliente contrata um plano, por exemplo, de Virtual Office, o plano de Virtual Office ele tem incluso dentro dele uma linha de telefone VoIP que nós vamos dar sem custo para o cliente. Tá? Enfim, então ele contrata esse plano de Virtual Office, que é o atendimento telefônico, ele ganha grátis, vamos dizer assim, uma linha de telefone conosco. Se além disso, ele também tem contratado um plano de uso de espaço, quer dizer, ele quer que a gente instale essa linha dele dentro da nossa própria unidade, nós vamos dar, além da linha, nós vamos dar também um aparelho de telefone para ele. Um aparelho de telefone VoIP, que é um aparelho de telefone digital, que é o que você encontra nas nossas unidades. Tá? Esse aparelho, claro que ele não é dado, esse aparelho custa em média R$ 500 cada um. Ele é cedido em regime de comodato. O que significa isso? Que nós emprestamos o aparelho enquanto ele for nosso cliente. Tá? E que depois ele tem que devolver esse aparelho em perfeitas condições para a gente. Esse aparelho ele só pode ser usado dentro das nossas unidades. A gente não cede um aparelho para ele instalar uma linha na casa dele, por exemplo. Tá? Então, como nós temos esse aparelho físico e nós temos que instalar uma linha, configurar uma linha dentro desse aparelho físico, nós cobramos o que a gente chama de taxa de instalação de PABX. Quer dizer, ela é uma taxa que cobre as custas do técnico que faz a instalação nesse aparelho. Porque esse técnico ele tem que vir até a unidade, ou nós temos que mandar o aparelho até a casa dele, ele configura a linha dentro do aparelho, né? E claro que isso tem um custo para a gente. Veja só, essa taxa é cobrada apenas nesse caso. Não é uma taxa de instalação da linha, preste bem atenção. É uma taxa de instalação da linha no aparelho físico para ser usado dentro da unidade. Então, ela só é cobrada quando o cliente, além de contratar uma linha, né, um Virtual Office ou uma linha VoIP, ele tem também um plano de espaço, quer dizer, ele vai usar a linha dentro da nossa unidade e nós vamos ter que dar um aparelho de telefone em regime de comodato para ele. Tá? Então, por exemplo, ela não é cobrada quando nós não fazemos a instalação em um aparelho. Então, um outro exemplo. Vamos dizer que o cliente ele contrate um Virtual Office, tá? Mas ele não tem plano de espaço dentro da nossa unidade. Né? Então, ele não vai usar o Virtual Office dele dentro da nossa unidade. Nós vamos dar uma linha de telefone, vamos configurar a frase de atendimento, a nossa recepcionista vai atender a linha de telefone dele, enfim. E ele pode até instalar essa linha de telefone dentro de um aplicativo no celular dele. Tá? Mas isso ele mesmo faz. Quer dizer, nós não demos um aparelho para ele em comodato e não instalamos a linha dentro desse aparelho. Então, não é cobrado, né, essa taxa de instalação. Tá? Enfim, não é cobrada quando o próprio cliente instala o aplicativo em seu celular e faz a configuração da linha nesse aplicativo. Quando nós precisamos cobrar essa taxa de instalação, isso não é negociável, tá? Porque isso é um custo direto que nós temos, ok? Então isso não dá para abrir mão, tá? Enfim, se abre, na verdade nós podemos dar desconto no plano, enfim, mas de qualquer forma vai ter uma taxinha de instalação de PABX, tá bom? Enfim, então resumindo, quando um cliente ele tem plano de espaço, seja ele privativo ou compartilhado, e contrata algum serviço complementar que tem uma linha VoIP, que vão ser, né, pode ser um endereço fiscal com CNPJ mais Virtual Office ou um Virtual Office, ou ele contrata uma linha VoIP avulsa.
nós temos que instalar essa linha em um aparelho para ele usar dentro da unidade. Nesse caso, é cobrada a taxa de instalação de PABX, tá? Então, essas são as taxas: taxa de adesão, renovação e taxa de instalação de PABX. Opa! Quais são as multas? Então, como nós explicamos, existe a multa de cancelamento de contrato, né? Então, se a pessoa contrata um plano semestral, ela tem 2 meses de multa, né? Um trimestral, ela tem 1 mês, um anual, ela tem 3 meses de multa. Sempre ela precisa avisar com 15 dias de antecedência. Por que essa questão de 15 dias de antecedência? Porque o financeiro ele precisa fazer um fechamento da conta dela, ver se ela não usou naquele mês horas de reunião a mais que precisam ser cobradas além do que ela paga de forma pré-pago, né, para o curso dela, se ela não tem consumo de bomboniere, enfim, se ela não usou, se ela não tem impressão, alguma coisa que eventualmente precisa ser cobrada dela e que ela não pagou, né, no início daquele mês. Então, precisa sempre ser com 15 dias de antecedência. A multa de cancelamento de contrato geralmente é para planos de espaço e é apenas para o serviço complementar de endereço fiscal, né? Ela precisa ser paga antes de se parar de utilizar o plano, quer dizer, o cliente avisa com 15 dias de antecedência, o financeiro fecha o plano dela, vê se não tem algum gasto extra que ela precise pagar, ela paga e daí o plano está cancelado. Quer dizer, a gente tem que tomar o cuidado de não deixar o cliente sair antes de ele pagar o valor da multa de cancelamento do contrato. Tá? Existe uma outra multa, né, que aparece no contrato do cliente que ele vai ver, que é uma multa óbvia de atraso no pagamento de boleto. Nós ainda trabalhamos com boleto, mas a tendência é cada vez mais trabalhar com cartão de crédito. Então ele vai contratar né, um plano e todo mês vai debitar do cartão dele de forma automática um valor, né, enfim, daquele plano. Mas ainda hoje a gente trabalha muito com boleto. A multa padrão do boleto é de 10%, tá, após o vencimento. Então ele atrasou, ele vai pagar 10% de multa, mais 1% ao mês de juro. Tá? Todos os boletos, de qualquer forma, eles possuem 2 dias de carência. Então, se o boleto está agendado para o dia 10, na verdade, ele pode pagar dia 11 até dia 12 sem a multa e sem os juros. No dia 13, no caso desse exemplo, ele vai ser cobrado em 10% de multa, mais 1% ao mês de juro. Tá? E existe uma outra multa, que é uma multa de cancelamento unilateral. Nós podemos cancelar um contrato de forma unilateral no caso de um cliente estar com atraso de um boleto superior a 30 dias, tá? Então vamos supor, ele está com um boleto atrasado há mais de 30 dias. Além de pagar a multa de atraso desse boleto, mais os juros que ele pagou, né, está pagando, além disso, a Ponto Urbano vai cancelar o contrato com ele de forma unilateral, isso não é negociável, tá? E ele vai ter uma multa adicional ainda, que é essa multa de cancelamento unilateral, tá? Em último caso, essa multa também pode ser aplicada para clientes que não respeitam regras de utilização. Então, nós tomamos muito cuidado com os clientes que nós trazemos para dentro do espaço, tá? Porque é uma comunidade, então muitas vezes nós trazemos um cliente que não tem o perfil
esse cliente ele vai nos gerar problema, então muitas vezes é melhor até não fechar um contrato quando nós vemos que o cliente ele não tem o perfil do espaço, enfim, porque na verdade acontece às vezes da gente trazer um cliente e perder esse cliente ser um cliente que vai criar problema e, enfim, ganha-se um cliente, mas perde-se alguns outros. Quando o cliente ele começa a gerar um tipo de problema, desrespeitar as regras de uso do espaço, que é apresentada de forma muito clara para ele no manual de uso, e também numa integração que ele faz no primeiro dia de uso na unidade, a Ponto Urbano pode rescindir o contrato unilateralmente e cobrar a multa de cancelamento unilateral. Tá? Essa multa de cancelamento, como eu falei, ela não elimina a multa de atraso, tá? De boleto. Ela também não elimina a multa de cancelamento de contrato, ela soma-se a essa multa. E claro que é uma multa que é cobrada via judicial. Ela é cobrada, é aberto um processo judicial e ela é cobrada, né, judicialmente do cliente. Tá? Bem, então nós falamos da multa de atraso, né, de um boleto. Como que é feita a cobrança desse boleto de atraso, esse boleto em atraso? Vamos lá. Então o boleto tem programado dentro dele uma carência de 2 dias, porque eventualmente esse boleto, enfim, às vezes o cliente ele pode ter tido algum problema específico naquele dia, enfim. Então, para ser uma relação equilibrada com o cliente, nós deixamos 2 dias de carência. Então, se o cliente atrasou até 2 dias, qual que é a ação de cobrança que ele tem? Nenhuma. Ele ainda está dentro do prazo de carência de boleto. No terceiro dia, que é verificado que ele não pagou o boleto, ele vai receber o primeiro e-mail de cobrança. Tá? Enfim, a gente verifica, né, que não foi feito o pagamento, né? E esse e-mail é um e-mail muito simples, apenas informando que, olha, nós não verificamos o pagamento do seu boleto, né? Por favor, verifique. Tá? No sexto dia, vamos dizer que o cliente ele pague o boleto aqui, ok, né? No quinto dia ele paga, ele vai pagar com multa, né? Mas vamos dizer que ele não pague e que a gente verifique no sexto dia, depois de 6 dias, que ele ainda não pagou o boleto dele. Ele vai receber um segundo e-mail. Esse e-mail vai novamente informar que ainda a gente não verificou o pagamento e que os serviços serão suspensos no 10º dia de atraso. Isso consta em contrato. Enfim, um boleto com 10 dias de atraso, nós suspendemos a prestação de serviço. Quer dizer, no 10º dia, né, de atraso, o nosso financeiro verifica que o boleto ainda não está pago, o financeiro avisa a unidade, a recepcionista da unidade, mais o supervisor de operações, mandando suspender momentaneamente a prestação de serviço para aquela conta, para aquele cliente, enquanto ele não pagar novamente, né, enquanto ele não colocar em dia o seu pagamento. O que é suspender serviço? Se um cliente ele tem plano de espaço, ou mesmo se ele tem uma sala privativa, a biometria dele vai ser suspensa, quer dizer, ele não vai conseguir entrar na unidade. Ou se ele tem um plano de virtual office, o atendimento dele vai ser suspenso, a linha de telefone dele vai ser suspensa. Isso é feito via software, né, para, enfim,
suspender, né, essa prestação. E o financeiro, aqui nesse momento, ele não vai mais mandar e-mail. Ele vai entrar em contato diretamente via telefone com esse cliente. Ele tem que fazer a cobrança pessoalmente por telefone com esse cliente, né? E aqui nesse caso ele vai lembrar também o cliente que, olha, se você deixar seu plano atrasado chegar a 30 dias, vai haver uma rescisão unilateral desse contrato. Tá? Com 30 dias, então se o plano passa de 30 dias, ele sai da mão do financeiro. Tá? O financeiro ele dá baixa dessa conta, vamos dizer assim, no sistema financeiro, quer dizer, ela vai para uma categoria no financeiro chamada jurídico, tá? Para a gente não contar com esse pagamento, né, nos próximos meses. É feito um processo onde junta-se o contrato, os boletos, enfim, é feito todo um processinho e esse processo é enviado para o jurídico. A partir daí, se o cliente entra em contato conosco, com a empresa, além das multas, enfim, toda a negociação é feita junto com o jurídico, não mais com o financeiro, porque já foi enviado para jurídico. Então isso é muito importante. Uma vez que o processo, uma vez que um contrato em atraso é enviado para o jurídico, o financeiro ele não tem mais autonomia para negociar a multa, enfim, um desconto, uma, né, um abatimento ou um parcelamento dessa multa por conta própria. Foi para jurídico, esse contrato ele vai ser negociado, pode estar o financeiro presente, mas ele vai ser negociado com o jurídico. Tá? Enfim, então essas são as regras básicas de cobrança, como é feito o processo. Até 2 dias de atraso não há nenhum processo de cobrança, está dentro do prazo de atraso de boleto. A partir do terceiro dia é enviado um e-mail avisando apenas que o boleto encontra-se vencido para providenciar o pagamento. Se não se providenciar no sexto ou oitavo dia, mas no geral no sexto dia, é enviado um segundo e-mail de cobrança informando que os serviços vão ser suspensos no 10º dia. No 10º dia, o financeiro informa a unidade, mas o supervisor de operações tem que mandar um e-mail oficialmente e também avisar por telefone para suspender a prestação de serviços daquele cliente. As unidades precisam suspender, elas precisam pausar a biometria, precisam pausar a linha VoIP, né? O cliente ele tem que parar de usar os serviços dele, ele não pode mais entrar no espaço, enquanto o financeiro não negociar com ele um plano de pagamento dessa dívida, dessa parcela que está em atraso. Se o financeiro vai ter ali em torno de 20 dias para negociar isso junto ao cliente. Se o cliente não retorna ou o financeiro não consegue fechar um plano de parcelamento, enfim, com o cliente, depois de 30 dias é feito um processo e isso é enviado para o jurídico. A partir daí, toda a conversa é apenas com o jurídico. Tá? Claro que a gente tenta o máximo possível evitar ir para o jurídico, né? Porque é ruim para todas as partes. Regras de contratação. Tá? Vamos lá. Quem de fato contrata um plano? Então, nós temos aqui duas figuras. A figura do usuário titular e do usuário dependente. O usuário titular é aquele que é responsável
pela conta. É ele que efetivamente assina o contrato, é ele que se responsabiliza pelo pagamento, se responsabiliza pelas ações de todos os outros usuários. Tá? Então, apenas o usuário titular pode assinar, cancelar ou renovar um plano. Acontece muito do tipo, uma empresa entra na Ponto Urbano e tem o usuário titular, que é o dono da empresa, e muitas vezes ele tem uma assistente. Às vezes precisa se renovar o plano ou ele quer cancelar o plano dele e a assistente manda um e-mail para a gente falando que é, é para cancelar o plano. Entendam bem o seguinte: em termos jurídicos, a assistente ou qualquer outro funcionário, qualquer outro dependente dele, não existe. Apenas quem assinou o contrato pode renovar esse contrato ou cancelar esse contrato. Então, nesse caso, a gente tem que pedir para o próprio cliente mandar um e-mail pedindo o cancelamento desse contrato. Às vezes o próprio cliente mesmo, o usuário titular, ele chega e conversa verbalmente, ele passa na recepção e avisa a recepcionista que ele quer cancelar o contrato ou que ele quer renovar o contrato, né? Para a gente não tem nenhum valor. Ele precisa mandar no mínimo um e-mail dele para ficar oficializado que ele quer cancelar, renovar ou enfim, fazer alguma coisa com o contrato dele. Apenas o usuário titular recebe e-mails de cobrança ou notificações da conta dele. Nós não mandamos e-mail referente à conta para o usuário dependente, nunca em nenhuma hipótese. Todos os e-mails vão apenas para o usuário titular. Se nós mandarmos algum e-mail de cobrança para qualquer pessoa que não seja a pessoa que assinou o contrato, para o responsável legal que assinou em nome da empresa, né, pelo contrato, nós podemos inclusive ser processado por cobrança indevida. Então, qualquer e-mail de cobrança ou notificação vai apenas para o usuário titular. E apenas o usuário titular pode autorizar, sempre via e-mail ou, enfim, uma carta à mão, a entrada ou remoção de algum usuário dependente. Tá? Então, assim, fica meio óbvio, né? O usuário dependente é aquele que ele é dependente do usuário titular. Então, geralmente eles são os funcionários, eles são os parceiros que não assinaram o contrato. Todos esses usuários têm que, tanto o titular quanto o dependente, precisam entregar documentos, tá? Mas a diferença é que o titular ele pode tirar uma pessoa, ele pode tirar um dependente da conta dele. Ok? O dependente, então, nunca pode receber e-mail de cobrança ou notificação e ele não tem autorização para renovar contrato ou fazer qualquer tipo de contratação em nome da empresa. Né? Então, vamos supor, a empresa ela tem um plano de espaço e ela tem uma linha VoIP apenas. E depois ela resolve complementar isso contratando um serviço de atendimento telefônico, quer dizer, o Virtual Office. Essa complementação do plano, para ser válida, precisa ser solicitada pelo usuário titular. Tá? O usuário dependente não pode fazer isso. Ok? Então, aqui mais algumas regras de contratação, de plano, como são feitos esses pagamentos, enfim, a parte mais importante com relação a pagamento, tá? A gente precisa receber o contrato assinado. Isso é super importante, isso é mais importante inclusive do que receber o pagamento antes do início. Porque se eu tenho o contrato, seja assinado, seja por bem ou por mal, esse pagamento vai ser recebido. Tá? Se eu não tenho o contrato, eu não tenho em mãos,
eu não tenho nenhuma garantia de que o cliente vai respeitar a regra de uso, de que se ele sair do dia para a noite, ele vai pagar a multa de cancelamento, enfim. Tá? Então, para início da utilização dos serviços, o mais importante é ter o contrato assinado, para garantir a segurança de todos, o respeito às regras do espaço e a garantia de recebimento. Nunca permitir a utilização de qualquer serviço sem que o cliente entregue o contrato, tá? Mesmo que ele já tenha feito o pagamento. Então, vou dar um exemplo muito simples. Às vezes o cliente ele contrata, às vezes a gente comercializa uma hora de sala de reunião para um cliente avulso. Quer dizer, ele não é cliente nosso, mas ele contrata ali 2 horas de sala de reunião para vir fazer uma reunião. Muitas vezes ele deposita antes na conta da empresa, porque ele vai receber um e-mail com todas as informações de como ele fazer o depósito, né? Muitas vezes ele deposita antes o valor, né? Mesmo assim, ele tem que mandar o contrato assinado. Ou quando ele chegar para fazer a reunião, ele tem que entregar o contrato. Se ele não trouxer o contrato com ele, a recepcionista precisa imprimir o contrato ali, antes de ela entrar para a sala, e dar para ele assinar o contrato. Você pergunta, mas por que tudo isso, se ele já fez o pagamento? Vamos dizer que ele contrate 2 horas, ele vai fazer um pagamento de R$ 90 e que no meio da reunião dele, ele brigue com o cliente dele e o cliente dele pegue o notebook dele e jogue nele e bata na televisão e quebre a televisão. Obviamente essa televisão custa muito mais caro que o valor que ele pagou pela hora de sala de reunião. Você pode até falar assim, Alexandre, esse é um exemplo absurdo que você está dando. Não, exatamente esse exemplo já aconteceu na unidade Vila Mariana. Tá? Então, nesse caso, é muito importante a gente ter o contrato assinado, porque ele que garante que o cliente vai se responsabilizar por tudo o que aconteça. Tá? Comercialmente, a gente pode receber, no caso de um plano de sala privativa ou de espaço compartilhado, a gente pode, para dar andamento no processo, a gente pode receber um ok, né, por e-mail antes. Quer dizer, o cliente ele pode imprimir o contrato na casa dele, assinar o contrato, ele escaneia a página de assinaturas e envia para a gente, só para a gente dar seguimento ao processo, né, de contratação dele, enfim, fazer as configurações de linha de telefone, preparar a sala dele para início. Mas de qualquer forma, no primeiro dia dele, ele tem que trazer um contrato físico assinado. Tá? Quais são os documentos que o titular precisa apresentar? Não adianta eu ter apenas o contrato assinado se eu não tiver uma cópia do SIC ou do RG do titular ali junto e um comprovante de residência. Nós já tivemos casos de o cliente assinar um contrato e inventar o nome, enfim, nós já tivemos casos de estelionato na empresa, onde o cliente disse que era uma pessoa, inventou um SIC, assinou em nome de outra pessoa, né? E quando nós fomos ver, receber os documentos dele, a gente estava ali comercializando um plano para um estelionatário, tá? E que pretendia usar o espaço para fins não legais. Então, não adianta apenas o contrato assinado. O contrato ele tem validade com pelo menos a cópia do SIC ou do RG do cliente e um comprovante de residência. Isso são os documentos de quem assina o contrato. Outra coisa também que é importante é o agendamento do início. Tá? Então, um cliente ele contrata um plano, né? Ele pode mandar o contrato preliminarmente escaneado por e-mail, a página de assinaturas, para a gente dar início ao processo dele.
e é agendado um início dele na unidade. Vamos dizer que ele tenha um plano de espaço compartilhado para ele e mais 3 pessoas. O ideal é que essas 4 pessoas, quer dizer, o titular mais os 3 dependentes, compareçam juntos no mesmo dia na unidade. Nesse dia vai ser feito o cadastramento da biometria de todos, tá? Nós vamos receber a documentação dos dependentes, quer dizer, nós vamos escanear o RG de todos os dependentes. Nós vamos pegar, tem uma ficha de cadastro do dependente também, onde ele deixa o nome completo, endereço, e-mail, telefone, tá? E é feita uma integração. O que é uma integração? A recepcionista precisa levar o cliente para uma sala de reunião e dar uma espécie de treinamento para ele, explicar verbalmente quais são as regras, como que ele utiliza o espaço, como é o cancelamento, como são as multas, que ele precisa ajudar na limpeza de louça, enfim, quais são todas as regras de uso do espaço. Isso é para evitar, né, que o cliente ele muitas vezes cria algum problema, muitas vezes sem saber que está criando esse problema, tá? Enfim, sempre agendar o início. O comercial ele precisa, quando a gente fala agendar, é agendar mesmo, vai colocar um compromisso na agenda para a recepcionista. Esse compromisso vai ser enviado para o cliente, então vai ficar agendado uma reunião da recepcionista com o cliente, e tomar muita atenção nesse agendamento quando tiver linhas de telefone para serem configuradas, porque essa linha precisa ser configurada, é feito o teste de telefonemas, de recebimento de telefonema, é feito a gravação da mensagem personalizada, enfim, tem uma série de personalizações, de configurações que precisam ser feitas e que não conseguem ser feitas do dia para a noite. Então, geralmente a gente pede, quando tem linha de telefone, para agendar com no mínimo 3 dias de antecedência, porque tem que fazer as configurações e a recepcionista vai conferir essas configurações para ver se a linha não tem chiado, enfim, para a gente não entregar uma linha com algum problema para o cliente. Bem, então aqui nós temos mais algumas regras, né, de contratação. Na verdade, a gente não está falando só de pagamento, aqui são regras gerais de contratação, né? Então, alguns itens a mais. Primeiro, os contratos são sempre pré-pagos. É, enfim, o cliente paga antes pelo serviço que ele vai usar depois, tá? As formas de pagamento, é, no geral, são boletos, a maior parte ainda hoje, e cartão de crédito, tá? Os boletos, eles são enviados junto com o contrato. É importante prestar bem atenção nisso agora que eu vou falar. Nós enviamos até um grupo máximo de 3 boletos, né, para o cliente. Quer dizer, se ele contrata um plano mensal, claro, né, ele vai receber um único boleto para pagar. Um plano trimestral, ele recebe 3 boletos para pagar. Se ele contrata um plano semestral ou anual, ele recebe também de início 3 boletos. A hora que acabar esses 3 boletos, é enviado mais 3, mais 3 e mais 3, tá? Então é um erro muito comum fechar um plano anual e mandar 12 boletos para o cliente. Quer dizer, se o cliente cancelar esse plano no 6º mês, tudo bem, nós vamos receber a multa e tal, mas nós teremos que dar baixa no financeiro de 6 boletos, né, que ficaram lá cancelados. Então, sempre a gente envia o boleto, eles são enviados junto com o contrato, né, logo, né,
junto com o contrato, mas sempre de 3 em 3, tá? No cartão de crédito, as parcelas são agendadas, então ele passa, né, ele assina um contrato, né, ele passa um contrato geral, mas ele não paga, obviamente, todo o valor do contrato à vista. Ele vai pagando a mensalidade cada mês que vai sendo debitada do cartão de crédito dele. Quer dizer, quando o cliente ele assina um contrato anual, vamos dar um exemplo, ele contrata um plano de R$ 1.000, tá, por mês e assina um contrato anual, 12 meses. Esse contrato, o valor do contrato é de R$ 12.000, quer dizer, R$ 1.000 vezes 12, né? O valor do contrato é 12 mil. Só que é como se ele pagasse em 12 parcelas de R$ 1.000, seja no boleto ou no cartão. Tá? Fechamento mensal. Os planos são sempre pré-pagos, porém, eventualmente, o cliente ele extrapola o uso desses planos durante o mês. Quer dizer, se ele, a gente vai explicar isso mais a fundo nas outras aulas, mas, por exemplo, se ele tem um plano de 240 horas mensais para serem usadas no espaço compartilhado, se ele usar 320 horas, por exemplo, ou se ele usou 400 horas, obviamente essas horas a mais vão ser cobradas dele. Não tem como ser cobrado antecipado, não pode ser cobrado de forma pré-paga, porque ele tem que usar as horas para poder estourar. Assim também, por exemplo, sala de reunião. Vamos dizer que o plano dele tem incluso 5 horas de sala de reunião, mas naquele mês ele precisou agendar e ele usou 10 horas de sala de reunião. Então, essas horas a mais de sala de reunião vão ser cobradas no final do mês. Como que isso é feito? É feito um fechamento mensal, né? Vocês já ouviram sobre isso no primeiro curso, quando nós falamos de rotina, né? Então, as recepcionistas vão fazendo o controle semanal no final do mês, é fechado tudo isso no fechamento mensal e é cobrado do cliente no final daquele mês, tá? Com relação a ligações, a linhas VoIP, né? É importante lembrar que quando o cliente ele contrata um plano de Virtual Office ou ele contrata uma linha VoIP avulsa, ele vai pagar um valor mensal que vai dar direito a ele receber as ligações. Para ele fazer ligação, ele tem que colocar crédito. É como um celular pré-pago. Ele coloca o crédito antes e gasta esse crédito fazendo ligação. Tá? Nós fazemos contratações avulsas, né? O que são contratação avulsa? Então, geralmente ela é usada para sala de reunião. Então, uma pessoa que não é nosso cliente, ele precisa usar a nossa sala de reunião para fazer uma reunião de 2 horas, ele faz uma contratação avulsa de apenas 2 horas, né? Ou um outro tipo de contratação avulsa é o day user, quer dizer, ele precisa usar uma sala privativa por um dia. Então ele vai lá e contrata a sala privativa por um dia, né? Uma contratação avulsa, ele paga antes para usar depois. Sempre, nesse caso, ele precisa pagar antes. Ele não pode deixar o espaço sem fazer esse pagamento, tá? E uma outra coisa importante, falando, né, que tem a ver com essa questão do pagamento que ele faz, é que nas unidades nós não trabalhamos com dinheiro. Existe uma máquina de cartão de crédito na unidade. É muito importante que as recepcionistas mantenham essa máquina sempre ligada e funcionando, porque às vezes as meninas guardam a máquina no final do dia, chegam no dia seguinte, elas não ligam a máquina novamente, e daí o cliente, eventualmente, ele quer comprar uma Coca-Cola na Bomboniere, por exemplo, um refrigerante, daí ela tem que ligar a máquina, reiniciar a máquina, enfim. Mas o pagamento é sempre por cartão de crédito ou de débito, nunca por dinheiro. Tá?
Bem, então essa foi a nossa primeira aula. Aqui a ideia foi a gente dar uma visão geral de como a gente comercializa, quais são as regras gerais de contrato, como os produtos se organizam. Agora, nas próximas aulas, nós vamos explicar um a um cada um desses produtos, ok? Muito obrigado, então.